Sejam bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver então a aula de número 17. Essa aula é bastante importante porque trata das questões de geometria plana que geralmente acabam caindo no Enem. São relações importantes nos triângulos retângulos, triângulos equiláteros, círculo inscrito e círculo que circunscreve também um triângulo equilátero, relações de volume em prismas retos, em paralelepípedos, em cilindros, enfim, relações importantes, inclinação, declividade, são coisas importantes que medem as relações de triângulos, de volumes e que geralmente acabam caindo uma, duas ou até mais questões nas provas do Enem. Então, para darmos sequência ao nosso curso, vamos rememorar que nós sempre perguntamos na leitura do enunciado o que se quer e o que se tem, para que a gente possa extrair do enunciado esses quesitos e identificarmos e traçarmos uma estratégia para a resolução do mesmo. Então vamos lá. O que se quer e o que se tem? O que se quer é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado de um exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido para se resolver o mesmo. E o que se tem? A mesma pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. Então vamos à primeira questão de hoje. Caiu em 2018 o exercício 155. Ele diz o seguinte: a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Diz-se, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%, como no exemplo da figura. Então, no exemplo da figura, nós temos aí uma distância horizontal de 1 metro, uma distância vertical de 20 centímetros, uma inclinação de 20%, que seria 20 centímetros para 1 metro. A figura apresenta um projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial, cuja base, situada 2 metros abaixo do nível da rua, tem 8 metros de comprimento. Então, se olharmos a figura, nós temos aqui a garagem, o piso da garagem, tem uma distância de 8 metros até chegar no portão da rua, onde está o nível da rua, e o nível da rua está 2 metros acima desse fundo da garagem. Então vamos à continuidade da questão. Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado de que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso a uma garagem residencial seja de 20%. Se a rampa projetada tiver inclinação superior a 20%, o nível da garagem deverá ser alterado para diminuir o percentual de inclinação, mantendo o comprimento da base da rampa. Para atender às normas técnicas do município, o nível da garagem deverá ser, e aí temos 5 alternativas possíveis. Vamos à resolução. O que se quer? Verificar se o nível da garagem atende o requisito das normas municipais sobre rampas. O que se tem? Uma norma técnica estabelecendo a declividade máxima de 20% para rampas. O que mais se tem ainda? Que a distância entre garagem e portão é 8 metros. E o desnível entre rua e garagem é 2 metros. Vamos à resolução. O desnível máximo estabelecido pela norma, inclinação, é H sobre L. Nesse caso, o L é 8 metros. Então, a declividade I é H sobre 8 metros. E essa declividade I não pode ultrapassar 0,20, 20%. Então, se eu pegar essa expressão aqui, olha, sabendo que H sobre 8, que é I, tem que ser igual a 20%, ou 0,20, se eu isolar o H, sai 8 para lá multiplicando, vai ficar 8 vezes 0,20, vai dar 1,60 m, que é a altura máxima que essa rampa pode ter. Então, nesse exercício, nessa questão, como o desnível da garagem até o nível da rua é de 2 metros, então nós temos que elevar 40 centímetros para alcançar ainda o nível da rua para que o quesito, né, a questão técnica de uma declividade de 20% seja satisfeita na construção dessa rampa. Então, a resposta A deve ser elevada, o nível da garagem elevado em 40 centímetros. Vamos à próxima questão. Em 2011,
A questão 170 diz o seguinte: o atletismo é um dos esportes que mais se identificam com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A pista é composta por 8 raias e tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade e são construídas de segmentos de retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois semicírculos da pista são iguais. Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Raia 1, 4, 5, 7 ou 8? Vamos à resolução. O que se quer? Em qual das raias o corredor estaria sendo mais beneficiado? O que se tem? Uma pista de corrida com raias variando de R1 igual a 36,5 metros até 46,26 metros. Como é que se acha esses 46 e 26? São essa distância original de 36,5 metros, esse raio interno, mais a largura dessa faixa aqui, né? Dessa largura da raia, que é 9,76 metros. E temos ainda um trecho retilíneo de 64,39 metros aqui, nos dois lados dessa pista de atletismo. Bom, vamos à resolução. Uma volta completa na pista, vamos chamar de L, é dada pela expressão. L é 2 vezes essa parte reta aqui, a de cima e a de baixo, 2 vezes 64,39, mais metade dessa circunferência com outra metade, vai dar uma circunferência inteira, e a circunferência inteira é 2πr, onde o raio, né, ela vai variar de 36,5 metros até 46,5 metros. Assim, quanto menor o raio, menor será o valor de L. Portanto, a raia 1 será a raia mais curta, a raia mais próxima do centro dessa circunferência, é onde está localizada a raia 1, a raia 8 a mais distante. Portanto, a raia 1 é a resposta correta. É onde o corredor estará sendo mais beneficiado. No ano de 2017, a questão 168 diz o seguinte: viveiros de lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então, aí o esquema mostra uma tela, né, cobrindo um viveiro. Esse viveiro tem um formato de um paralelepípedo. Essa tela seria uma tela retangular, porém ela é vendida de forma linear, né? Ela é medida em metros lineares de comprimento. Bom, quais devem ser os valores de x e de y em metros para que a área da base do viveiro seja máximo? Veja bem, para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então, existe uma tela aqui que vai cobrir a lateral desse paralelepípedo, né? As dimensões da base são x e y, e o exercício pede para descobrir em que condições esses valores de x e y ocorrerão para que se tenha uma área máxima aqui no fundo dessa caixa. Então vamos à resolução. O que se quer? As dimensões x e y do viveiro para que a área da base seja máxima. O que se tem? Uma tela flexível de altura constante cobrindo o perímetro das laterais do viveiro, que são 100 metros. Vamos à resolução. A expressão do perímetro telado será o perímetro 2 vezes x mais 2 vezes y. X e y são os lados do retângulo, ok? Portanto, 2 vezes x mais 2 vezes y, o perímetro total vai dar 100 metros, que é a condição que o exercício coloca aqui, integralmente 100 metros lineares. Se 2x mais 2y é 100 metros, então simplificando por 2, x mais y é 50. Conceito importante. Em um retângulo de dimensões x e y e perímetro constante, 2x mais 2y, sua área máxima ocorrerá quando x for igual a y. Tá? Em um retângulo de dimensões x e y,
A área máxima será obtida quando x coincidir com y, ou seja, quando esse retângulo se reduzir a um quadrado, aí nós teremos uma área máxima. Ou seja, o quadrado de lado x igual a y é o que possui a área máxima. Então, substituindo nessa expressão x mais y igual a 50, ficaria x mais x igual a 50, ou seja, 2x 50, x igual a 25. X igual a y, que é igual a 25 metros, é a resposta correta, a resposta D, 25 metros e 25. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 137 diz o seguinte: um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo, reto, retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Bom, então vejam bem, essas caixas vão ter que acomodar potes cilíndricos, né? Esses potes cilíndricos têm uma base de 4 centímetros de largura, de diâmetro. E a altura de 9 centímetros, perdão, 6 centímetros. Como nós não podemos empilhar de forma desorganizada, então nós temos que prestar muita atenção nessas dimensões que são dadas aqui de comprimento e largura. Então a pergunta é a seguinte: qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então vamos à resolução. O que se quer? As dimensões, o que se quer? O modelo de caixa para armazenar o maior número de potes por caixa. O que se tem? Potes cilíndricos, diâmetro 6 centímetros e altura 6 centímetros. Diâmetro 4 centímetros e altura 6 centímetros. 5 modelos de caixas organizadoras para empilhar verticalmente os potes, ou seja, com a sua tampa para cima. Vamos calcular, então, para resolver essa questão, a quantidade que cada modelo de potes que cada modelo é capaz de comportar. Para a gente fazer esse cálculo, vamos imaginar que essa caixa ela tem uma área de base. Essa área de base tem que acomodar, né, a base desses potes. Então, se os potes têm dimensão de 4 centímetros de diâmetro, não é? Então, por exemplo, no primeiro caso, a caixa o modelo 1 tem 8 centímetros de largura de comprimento por 8 de largura. Obviamente que nessa dimensão de 8 por 8 vão caber apenas o quê? 8 por 8. Vão caber 2 caixas e 2 caixas. 2 vezes 2, 4. Tá claro? Vou repetir. No primeiro modelo, nós temos uma dimensão aqui de 8 de comprimento por 8 de largura. Numa caixa de 8 por 8, caberiam apenas 2 potes cilíndricos de 4 centímetros. Né? 2 por 2. Então nós teríamos 4 potes, poderia encaixar nesse espaço aqui. E mais a altura, que é 40. Então, quantas fileiras poderia ter desses potes? 40 dividido por 6, daria 6, alguma coisa. Portanto, 6 vezes 4, 24 potes. Ok? Então, para a gente facilitar esse cálculo, em sequência, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada uma dessas dimensões, vamos dividir por 4, tá certo? As da base retangular. E vamos dividir a altura pela altura do pote, que são 6 centímetros. E vamos ver o que isso vai significar. Então, no modelo 2, por exemplo, é 8 por 20 por 14. Ou seja, 8 dividido por 4 vai dar 2. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, nós podemos encaixar 10 potes nessa base de 8 por 20. E quantos potes quantas alturas, quantas fileiras podemos fazer? São 14 dividido por 6, duas fileiras. Não chega a dar 3. Se fosse 18, caberiam 3 fileiras. Então, são 2 fileiras de 10 vezes 2, 20 potes, portanto. Modelo 3, são 18 por 5 por 35. Ora, 18 por 4, isso vai dar 4 e alguma coisinha. Vamos botar 4. A segunda dimensão, 5 por 4, vai dar apenas 1. Então, só posso encaixar 4
potes por fileira. Porém, a altura é boa, são 35 centímetros. Se fosse 36, seriam exatamente 6 fileiras, porém 35. Só consigo encaixar 5 fileiras. 5 vezes 4, 20 potes, portanto, caberiam no modelo de caixa 3. Modelo 4 são 20 por 12 por 12. 20 por 4 vai dar 5, 12 por 4 vai dar 3, 12 por 6 vai dar 2. Então, 5 vezes 3 são 15 por fileira, são 2 fileiras, 30 no total. Modelo 5, 24 centímetros por 8 por 14. 24 por 4 dá 6. 8 por 4 dá 2. 14 por 6 dá 2. 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Portanto, a melhor caixa, o melhor modelo para armazenar maior número de potes, ou seja, armazenar, no caso, 30 potes, é o modelo D4. Resposta D, caixa modelo 4. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 139 diz o seguinte: um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões conforme descrito. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. A primeira é uma caixa cúbica de 86 por 86 por 86 e assim por diante. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto, esse objeto de 80 centímetros de aresta, caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número, e são dadas então essas 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? A escolha de uma caixa para guardar um objeto cúbico com menor sobra de espaço livre. O que se tem? Um objeto cúbico de dimensões 80 por 80 por 80. Assim, o volume dessa caixa será 80 elevado ao cubo, o que vai dar 512 mil centímetros cúbicos. E mais ainda se tem 5 caixas disponíveis nessas dimensões aqui. Vamos à resolução. Dessas 5 caixas, de cara eu posso eliminar a caixa 2, porque a primeira dimensão dela é 75 centímetros, não dá para encaixar uma peça cúbica de 80 por 80 por 80. Vai faltar 5 centímetros numa das dimensões aqui, então ela já é descartada. Vamos ver as demais aqui, que tem dimensões agora superiores a 80 em todas as arestas, em todas as 3 arestas. Calculando os volumes aqui, nós vamos achar para a primeira caixa 636.056 centímetros cúbicos, a segunda 627.300 centímetros cúbicos, até a quarta 638.780 e a quinta 646.000 centímetros cúbicos. Portanto, aquela que apresenta menor volume dessas 4 que sobraram é a volume 3, caixa 3. 627.300 centímetros cúbicos, maior que as 512 mil, portanto, comporta o volume do objeto cúbico e é a que apresenta menor sobra de espaço livre. Vamos à próxima. No ano de 2015, a questão 167 diz o seguinte: o índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área de base é de 10 milímetros. Em uma região após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio de 300 milímetros e altura 1.200 milímetros era de 1/3 da sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é de, e são dadas agora 5 possibilidades. Vamos à resolução. O que se quer? O índice pluviométrico da região em milímetros durante o temporal. O que se tem? Conceito de índice pluviométrico. É a altura do nível de água obtida em um cubo de base 1 metro quadrado após a chuva acumulada no período considerado sobre essa área.
que ainda foi dada uma lata com formato cilíndrico, sendo que a área da base era um círculo de raio 0,3 metros e altura 1,20 m. Sabe-se ainda que ela encheu 1/3 de sua capacidade após o temporal. Vamos à resolução. Essa resolução ela apresenta dupla interpretação. Uma que fecha com o que foi apresentado no gabarito, um ano de 2015, e outra que, no meu entendimento, seria a mais correta. Mas vamos lá, as duas interpretações, as duas análises. Bom, vamos fazer o cálculo do volume precipitado por metro quadrado de área pelo temporal. Nós sabemos que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. O volume de um cilindro é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Sendo que o raio, né, dessa expressão é 0,3 metros. Então, π vezes 0,3 ao quadrado vezes 1,20 m, o que vai dar 0,108 π. Arredondando π para 3, conforme o exercício pede aqui, isso vai dar 0,324 metros cúbicos. Então, o volume daquela lata de formato cilíndrico são 0,324 metros cúbicos. Porém, o exercício diz o seguinte, que a chuva, o temporal, encheu apenas 1/3 de sua capacidade. Então, 1/3 desse volume seria 1/3 de 0,324, que vai dar 0,108 metros cúbicos. Se nós considerarmos uma precipitação da chuva na lata com o tampo aberto em toda a sua seção circular, ou seja, a lata cilíndrica tem uma área da base superior e inferior às áreas do topo iguais. Se ela está aberta no seu topo superior, ela vai receber toda a quantidade de água que está caindo em toda a região onde está sendo feita a medição. Ok? Então, se nós considerarmos que esse volume caiu, né, em toda essa área, então o volume de chuva que caiu foi 0,108 metros cúbicos na área do cilindro, que é da lata cilíndrica, que é π vezes 0,3 ao quadrado. Portanto, a precipitação é de 0,4 metros ou 400 milímetros, ok? Ou seja, se a quantidade de chuva que caiu naquela lata, que caiu numa área de 1 metro quadrado, que caiu numa área de 1.000 metros quadrados, que caiu numa área de 1.000 centímetros quadrados, de 10 centímetros quadrados, a altura terá que ser a mesma, porque se imagina que a chuva seja uniforme, a quantidade de água que cai é uniforme em toda a área. Então, o desnível formado será constante e 400 milímetros. No meu entendimento, essa seria a resposta correta. Porém, vamos fazer a outra interpretação. Se esse volume fosse captado numa área de 1 metro quadrado, para depois, por exemplo, numa calha, para depois ser transferido para a lata, então a precipitação seria o volume dessa chuva que nós calculamos, de 0,108 metros cúbicos, dividido por 1 metro quadrado. Tá? Mas para que isso seja considerado, essa chuva teria que ser captada numa área de 1 metro quadrado de área e depois transferida para essa lata, canalizada para essa lata. Então aí nós teríamos 0,108 metros cúbicos por metro quadrado, que daria 0,108 metros ou 108 milímetros, e aí teríamos a resposta D como a resposta correta, visto que a resposta 400 milímetros não consta desse gabarito, ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 157 diz o seguinte: num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina e com o centro da base coincidindo com o centro do fundo da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será R. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4 metros cúbicos. Considere 3 como um valor aproximado para π
E para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer R em metro estará mais próximo de, são dadas 5 alternativas. Então, só para a gente entender claramente, uma piscina de formato cilíndrico, raio R grande, certo? Ela foi esvaziada e aqui dentro dessa piscina foi construída uma ilha de lazer, ou seja, uma parede aqui de mesma altura que esse cilindro da piscina, tá? Então, esse cilindro, a piscina tinha formato cilíndrico, de uma altura H, 1 metro, com essa mesma profundidade de 1 metro, essa parede de 1 metro, foi construída uma ilha de lazer, tá certo? No interior dela. Portanto, reduziu o volume. Esse volume foi reduzido de 12 para 4. Então, nessas condições, o exercício quer saber qual seria o raio máximo para garantir esses 4 metros cúbicos de volume. Vamos à resolução. O raio máximo, o que se quer? O raio máximo da ilha de lazer para um volume remanescente de 4 metros cúbicos. O que se tem? Uma piscina infantil cilíndrica de raio R, volume 12 metros cúbicos, de profundidade H 1 metro, com centro no ponto O, no centro do círculo. Uma ilha de lazer circular de raio R minúsculo, no interior da piscina, de raio R maiúsculo. Um volume de água remanescente, que deve sobrar aqui, nessa borda lateral, vamos chamar assim, né, entre esses dois cilindros, de 4 metros cúbicos. Vamos lá. Cálculo do raio R original da piscina. O volume πr ao quadrado H. O volume da piscina de raio original R é πr ao quadrado H. Altura vezes a área da base. A área da base vezes a altura. Como a altura é 1, então, e π é 3, 3r ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a 12 metros cúbicos, porque o exercício diz que o volume original da piscina é 12 metros cúbicos. Portanto, se 3R2 é igual a 12 metros cúbicos, R2 é 12 dividido por 3, que vale 4, e, portanto, o raio é 2 metros, também da raiz quadrada de 4. Então, esse raio R grande é 2. Cálculo do volume da ilha de lazer. Cálculo do volume da ilha de lazer. O volume da ilha de lazer é a área da base vezes a altura, porém a altura é a mesma, 1 metro. Então, vai ser a área da base πr ao quadrado vezes h vezes 1. Como o π é 3, então esse volume será 3r ao quadrado. O volume remanescente, então, será os 12 metros cúbicos, que é o que se tinha antes, menos essa parte achureada e escura, menos essa parte achureada em clara, que é 3r ao quadrado. Essa diferença tem que dar os 4 metros cúbicos, que é o volume mínimo que a questão do exercício coloca. Então, o raio mínimo aqui vai ser obtido resolvendo-se essa igualdade. Eu passo o 4 para o primeiro membro, passo o 3R2 para o segundo, fica 3R2 igual a 12 menos 4, que é 8. Ou R2 igual a 8 sobre 3, ou R igual a raiz quadrada de 8 terços, que vai dar 1,63 metros. E a resposta mais adequada é a resposta A. Estará mais próximo de 1,60 m. Resposta A. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2017, a questão 143 diz o seguinte: às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa, e nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou de 20 para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente estará compreendido entre, e aí são dadas 5 alternativas de horário para satisfazer as condições do problema. Vamos à resolução. O que se quer? O instante em que irá terminar o esgotamento da água da piscina através do ralo. O que se tem? Uma piscina em formato de paralelepípedo,
que mais ainda? Temos um histórico, né, que foi relatado e que nós vamos então resumir. Nós sabemos que o nível da água às 18 horas, né, ou seja, após 45 minutos, quando se iniciou a chuva se iniciou às 17 horas e 15, esse nível da água, após 45 minutos de chuva, foi de 0, a piscina estava seca, até 20 centímetros, 0,20 metros. Essa é a primeira parte. Segunda parte da história, o nível da água, 40 minutos depois, ou seja, às 18 horas e 40, passou a ser de 0,15, ou seja, caiu de 0,20 para 0,15. Porém, já com o ralo aberto. Depois, a partir das 18 horas e 40, a chuva deixou de despejar água na piscina. Cessou a chuva. E o ralo vai continuar ligado, aberto, drenando apenas a água remanescente na piscina. Sabe-se ainda, pelo enunciado, que a vazão através do ralo é constante, a partir do nosso cálculo. Então vamos à resolução. Primeiramente, aqui é importante o conceito do que é vazão. Vazão é o volume de água que atravessa uma seção de escoamento na unidade de tempo, ou seja, a vazão Q é o volume sobre tempo, o volume que atravessa a seção ou de um encanamento, ou do ralo, ou de uma tubulação. Né? Volume que atravessa aquela seção num determinado tempo chama-se vazão. Ora, se a vazão é o volume dividido pelo tempo, tá certo? O volume será igual a vazão vezes o tempo. Se eu passar o tempo para o outro membro da igualdade, volume é QT. Ok? Então, tanto faz. Se eu conhecer o volume e o tempo, eu acho a vazão. Se eu conhecer a vazão e o tempo, por exemplo, eu acho o volume. Como essa piscina tem o formato de um paralelepípedo, vamos chamar de A área da base dessa piscina, que é constante, ok? Em toda a extensão do paralelepípedo. Então, o volume da chuva que caiu das 17h15 horas até às 18 horas, 45 minutos de chuva, é igual à área vezes a altura do paralelepípedo. Né? Então, seria a área da base vezes 0,20. Né? A área da base do paralelepípedo vezes sua altura, o que vai dar 0,2 a metros cúbicos. Tá? Portanto, a vazão de chuva será o volume dividido pelo tempo que levou essa chuva. Essa chuva levou das 17h15 até as 18, ou seja, 45 minutos. Portanto, vou pegar esse volume, que é 0,2A, e vou dividir por 45 minutos. Lembrando que 45 minutos em hora é 3/4 de hora. 3/4 de hora. Então, fica 0,2A dividido por 3/4 de hora. Fazendo esse cálculo, eu vou achar 0,267 vezes A por hora. 0,267 vezes a área em metro quadrado por hora. Ou seja, essa é a vazão que a gente obteve às 18 horas. Então, vamos calcular o volume. Tendo a vazão e tendo o tempo, vamos calcular o volume. Mas que tempo eu vou considerar? Aqui, ó, o nível da água às 18 horas e 40, ou seja, 40 minutos depois, esse nível da água é 0,15 com o ralo aberto. Então, vamos lá. Então, o volume será essa vazão vezes o tempo de 45 minutos, de 40 minutos, que é 2/3 de hora. Então, o volume da chuva é de 0,177 a metros cúbicos, ou seja, às 18h40 horas, mediu-se a chuva que deu 0,177 a metros cúbicos. O que ocorreu a partir daí? A partir daí a chuva parou. Às 18h40 cessou a chuva. Então vamos continuar então esse raciocínio. Então o volume de água que atravessou o ralo das 18 horas até as 18h40, vamos chamar de volume do ralo. Seria esse volume que nós já tínhamos calculado da chuva, mais o tanto quanto a piscina reduziu na sua profundidade. Ela reduziu de 20 para 15 centímetros, o nível da água. Então, reduziu de 5 centímetros. Então, 0,05 vezes essa área,
desse cilindro que reduziu, vai nos dar o volume da água que desceu através do ralo, né? Que desceu juntamente com a água da chuva. Então a água da chuva era 0,177, que caiu sobre a piscina, mais o que cedeu, 0,05, isso vai dar o volume que passou pelo ralo. Então vejam bem, pelo ralo passou um volume maior do que o volume da chuva, porque se o volume fosse igual ao da chuva, o nível da piscina não se alteraria, continuaria mantendo-se nos 20 centímetros. Como ela ainda, assim mesmo, desceu 5 centímetros, significa que o ralo foi suficiente para dar conta de toda a chuva que caiu nesse tempo, das 18 horas até as 18h40, e também mais um certo tanto, que fez com que o nível baixasse de 5 centímetros. Então, o volume todo é o volume de chuva que havia caído, nós já tínhamos calculado aqui, né? Mais o volume que reduziu ao baixar o nível de 20 para 15 centímetros, 0,05A. Isso vai dar um total de 0,227A. Então eu estou calculando todo o volume aqui em função da área. Como não foi dada essa área, vamos deixar em função de A. A vazão, portanto, que é o volume sobre tempo, será esse volume total, a vazão através do ralo. 0,2277A dividido por 40 minutos, que foi o tempo aqui, ó. A partir das 18h40 cessa a chuva. Então o ralo está drenando toda a chuva, mais o que estava na piscina. Então a vazão do ralo é essa daqui, dividindo pelos 40 minutos, que é 2/3 de hora, ou 0,67 horas. Portanto, a vazão através do ralo é 0,34155 áreas por hora. Como de acordo com o enunciado do exercício, a vazão é constante através do ralo, então essa vazão aqui, ó, tem que ser igual à vazão, essa vazão tem que ser igual à vazão através do ralo, que é o quê? Segundo a expressão aqui, ó, vamos lá. Se vazão é volume sobre tempo, o volume é vazão vezes tempo. Então, o volume sobre tempo seria a área vezes 0,15 sobre tempo, que vai dar essa vazão aqui, tá? Volume sobre tempo, o volume, área vezes 0,15, né? Porque aqui ela agora desceu de 0,15 até 0, né? Para drenar totalmente, ela reduziu 0,15 centímetros, 15 centímetros. Então, o volume total agora drenado, né, até parar, seria a área da piscina vezes a altura, 15 centímetros. Foi a área remanescente, que diz aqui, ó, às 18h40 a chuva cessa e nesse instante o nível da água da piscina baixou para 15. E agora nós queremos saber de 15 até 0, o que vai acontecer. Bom, então, sabendo-se que é 0,34155A igual a 0,015 sobre T, simplificando o A, isolando o T, T vale 0,15 dividido por 0,34155. Veja que nós estamos trabalhando tudo em hora. Logo, esse resultado vai dar em hora, ou seja, 0,439 hora, multiplicando por 60 vai dar em minutos, 26 minutos. Portanto, o término previsto para o esvaziamento completo da piscina será às 18h40 mais 26 minutos, ou usando nessa notação de hora-minuto, 18,40 com 0,26, somando minuto com minuto vai dar 66 minutos, ou seja, 1h06, e 1 hora passa para lá, 18 mais 1, 19. Então a resposta D é a resposta correta. Entre 19 horas e 19 horas e 10 minutos. A resposta precisa é 19 horas e 6 minutos. Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 141 diz o seguinte: em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo, 30 centímetros, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R maiúsculo. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal conforme a figura. Então aqui na figura nós vemos os 3 canos de diâmetro menor, no interior de um duto de diâmetro maior, e um espaçador de 10 centímetros para que
10 aqui, 10, para que isso aqui não encoste no diâmetro, no cano maior e facilite a manutenção. Utilize 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3 e pede-se então o valor de R grande, o raio do conduto maior, em centímetros. Ok? São dadas 5 alternativas, vamos à resolução. O que se quer? O valor do raio R grande do círculo maior, que circunscreve 3 círculos menores de raio R igual a 30. O que se tem? Um espaçador de 10 centímetros entre os canos circulares de raio R e o duto maior de raio R maiúsculo. Círculos de raio 30 centímetros tangentes entre si. Então, se nós olharmos essa figura, nós vamos ver aqui o duto maior de diâmetro de raio R grande, aqui é o R grande. 3 dutos menores de raio Rzinho pequeno. 10 centímetros do espaçador. Então vamos à resolução. Os centros A, B e C dos círculos menores, A, B e C, centros dos círculos menores, são os vértices de um triângulo equilátero de lado A igual a 2R ou 60 centímetros. Ou seja, se daqui até aqui é o raio, esses dois círculos aqui, todos os 3 círculos tangenciam entre si, né? Então, se eles tangenciam entre si, essa distância aqui é raio, isso aqui é raio também. Daqui aqui é raio, daqui aqui é raio. Do centro até o bordo é raio e do bordo até o centro, novamente, é raio. Portanto, esse triângulo é um triângulo equilátero de lado 2R, ok? Esse triângulo equilátero está inscrito num círculo de raio R1, sendo R1, ele está inscrito num círculo de raio R1, sendo que R1 é o R grande menos o 10. Então aqui, vejam bem, que nós temos um círculo aqui, ó, que passa, circunscrevendo esses três círculos, ok? Então, voltando à figura aqui, nós temos um círculo maior, tá certo? Que envolve esses 3 círculos, nós estamos chamando ele de R1. Se eu somar mais 10 centímetros, eu tenho exatamente o R grande que o exercício pede. Vamos lá. Então, esse R grande é o R1 mais 10 centímetros. Quem é esse R1? Quem é esse R1? Esse R1 é essa distância daqui até aqui, ó, mais R, mais 10. O R1, que vai daqui até aqui, tá, será o R mais 10 mais essa distância. Daqui até aqui é o raio do círculo que circunscreve exatamente esses 3 aqui. Então, daqui até aqui é raio. Daqui até aqui, vejam bem, o centro dessa circunferência que circunscreve coincide com o baricentro do triângulo equilátero. O baricentro do triângulo equilátero está a 2/3 dessa altura aqui, ó. Nós chamamos isso aqui de H minúsculo, a altura do triângulo equilátero. 2/3 de H é essa distância aqui, ó, do centro, do baricentro, até o vértice. 2/3 de H. Então, 2/3 de H do triângulo equilátero, 2/3 de H desse triângulo equilátero, mais o raio, que é 30, mais o 10 vai dar o R total que o exercício pede. Portanto, o R total será 2/3 dessa altura, essa altura de um triângulo equilátero. O triângulo equilátero de lado A, a altura vale A raiz de 3 sobre 2. Lado vezes raiz de 3 sobre 2. O lado é 2R, então é 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a altura. Porém, a distância do baricentro até o vértice é 2/3 da altura. Lembre-se que o baricentro dista 2/3 da altura em relação ao vértice e é 1/3 da base oposta, 1/3 da altura. É uma das propriedades do triângulo equilátero, né, do baricentro. Então, repetindo então, o raio será 2/3 da altura desse triângulo. A altura do triângulo é o lado dele, que é 2R vezes raiz de 3 sobre 2. E 2/3 disso. Depois, o R grande, além disso, além dessa altura aqui, eu tenho que somar mais o Rzinho e mais 10.
tá? Para chegar no R total lá, R grande. Então, substituindo o Rzinho por 30, nós vamos ter 30 mais 10, 40. 2/3 é que R também por 30, tá certo? Então vai dar 60. Então vai dar 60 raiz de 3 sobre 3, porque o 2 com 2 simplifica, mais 40. Raiz de 3 sobre 3 vezes 60 vai dar 34. Com mais 40 vai dar 74 centímetros. E a resposta, 74 centímetros, é a resposta C. C, 74 centímetros. É a resposta correta para essa questão. É muito interessante essa questão, porque ela envolve, ela mostra, né, uma propriedade importante dos triângulos equiláteros. Né? Ou seja, quando eu tenho 3 círculos que se tangenciam entre si, né, então os seus centros serão os vértices de um triângulo equilátero, ok? E isso permite calcular, então, o raio da circunferência que circunscreve esses 3 círculos. Uma questão muito parecida com essa caiu também, alguns anos depois, na prova do Enem. Vocês vão agora verificar como vai ficar mais fácil de resolver. 4 anos depois, no ano 2017, a questão 157 diz o seguinte: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Tá aí agora a notícia. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponta de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Então aí na foto mostra o caminhão entalado debaixo do viaduto. Ok? Ele transportando 3 grandes tubos de diâmetros iguais. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Então o desenho está aqui, ó, mostrando 3 canos, tá, de seção circular, tangenciando um sobre os outros, os 3 tangenciando, conforme nós mostramos no exemplo anterior. Essa linha escura aqui da base representa a carroceria do caminhão, que está a 1,30 m do chão. Então vamos lá. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 50 centímetros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? E aí são dadas 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A altura mínima do viaduto em metros para que o caminhão passe com segurança sobre o vão. O que se tem? A altura da carroceria ao solo. Vamos chamar a galinha, que é 1,30 m. Altura, né, até o solo, daqui do solo até a base, onde estão apoiados esses 3 canos, que é a carroceria, dá 1,30 m. O diâmetro desses tubos são 60 centímetros e a margem de segurança 50 centímetros. Vamos à resolução. Os centros A, B e C dos círculos menores são os vértices de um triângulo equilátero de lado A igual a 2R ou 1,20 m. Então veja bem aqui, ó. Os centros desses 3 círculos, vamos chamar de A, B e C, são os vértices de um triângulo equilátero. Por quê? Se a distância daqui até encontrar o círculo de baixo é R, depois outra distância R até o centro B. Então a distância de A até B vai dar 2R. Ó. R até aqui mais R, 2R. Depois de B até em direção a C, R mais R, 2R. Depois de C em direção a R mais R. Portanto, um triângulo equilátero ABC, de dimensão de lado 2R. O que nós sabemos? Que a altura desse triângulo equilátero é dada por A raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 é a altura. Olha, veja bem, aqui nós temos, é fácil de fazer essa conta. Essa altura aqui, ó, do triângulo, ela é projetada exatamente no meio desse outro lado. Então nós temos um lado
A e aqui A sobre 2. A é A sobre 2. Então, essa altura é um dos catetos. É hipotenusa ao quadrado, menos A sobre 2 ao quadrado, e vai dar 2 sobre 4. A2 menos A2 sobre 4 vai dar o quê? A2 sobre... vai dar 3 quartos de A2. 3 quartos de A2, raiz quadrada, vai dar raiz de 3 sobre 2. Ok? A altura. Bom, então, se a expressão da altura do triângulo é lado vezes raiz de 3 sobre 2, lembrando que raiz de 3 eu posso aproximar para 1,7, então ficaria 1,7 vezes 1,2 sobre 2, que vai dar 0,6 vezes 1,7, 1,02 metros. Então, a altura H desse triângulo equilátero, daqui até aqui, é 1,02 metros, ok? Bom, então, em relação à base da carroceria, eu tenho R aqui, que é 0,60, e acima do vértice tem mais R aqui, que é o outro 0,60. Então, tem 1,20 m daqui a aqui, 1,60 m mais 60, 1,20 m, e mais altura. Então, a altura de 1,20 m mais 1,02 vai dar a altura H, que é a altura dos tubos empilhados na carroceria, 2,22 metros. Ok? Está aqui explica detalhado. A altura H é o raiozinho, Rzinho, mais H, altura do triângulo, mais Rzinho, que é a altura do raio do círculo superior. Então vai dar 1,20 m mais 1,02, vai dar 2,22 m. A altura da carga do caminhão, portanto, será esses 2,22 m mais 1,30 m, que é do chão até aqui. Então, será, portanto, 3,52 m. Além disso, temos um coeficiente de segurança de 0,50. Então, a altura mínima que o viaduto deve ter é esses 3,52 mais o coeficiente de segurança, a margem de segurança, de 0,50, o que vai totalizar 4,02 metros, o que é a resposta D, para satisfazer essa condição. Ou seja, para que esse caminhão passe com tranquilidade, o viaduto deve ter um vão mínimo de 4,02 metros, para que com essa margem de 50 centímetros o caminhão não entalhe embaixo do viaduto. Com isso, nós encerramos as questões de hoje. Acho que vocês perceberam a importância das relações métricas nos círculos, nos retângulos, nos triângulos equiláteros, círculos inscritos que circunscrevem triângulos, né? Conceito de inclinação, de declividade, né? De uma rampa. Enfim, questões que com certeza sempre têm sido cobradas nas provas do Enem. Aqueles que não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Isso vai beneficiar muito, principalmente aqueles que estão chegando agora, aqueles que vão precisar fundamentalmente de enfrentar o Enem para conquistar uma vaga no curso superior. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.